Eu queria te contar um segredo. Você tem um direito, sabia? Você tem um direito que nunca te contaram. Você tem o direito de errar. Você tem o direito de fracassar. Escola de Relacionamentos. 7 passos para relacionamentos felizes e saudáveis. Nós passamos por 3 passos muito importantes. Falamos do amor, falamos do arrependimento e falamos do perdão. E hoje nós queremos falar sobre auto-perdão. Auto-perdão nada mais é de você aceitar que você tem o direito de fracassar. Sabe, saber que você tem o direito ao fracasso é libertador. Eu queria te convidar a refletir sobre a tua vida. Como você administra os seus fracassos? Como você lida com as suas frustrações decorrentes dos seus erros? Isso vai determinar o seu comportamento. Guarde bem isso. Como você administra os seus fracassos vai determinar o seu comportamento. É isso mesmo. Se você é uma pessoa que quando erra, você mesmo se pune, você se machuca e você mesmo não se perdoa, isso vai direcionar o seu comportamento. Nós somos ditados por aquilo que está dentro de nós. Nós andamos segundo o que sentimos. E se você carrega dentro aí de você algo que você cometeu de erro, alguma frustração, alguma falha, algo que você não fez corretamente, e aquilo te machuca, e até hoje você carrega aí dentro, muitas ações que você tem hoje são relacionadas e são dirigidas por esse tipo de sentimento. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Eu sou pai, e eu administro muitas vezes situações com meus filhos, e que eu vejo que eu estou agindo com base numa culpa, por eu não estar me perdoando. Eu queria compartilhar com você uma coisa muito interessante. Durante muito tempo da minha carreira profissional, eu viajei com uma certa frequência e ficava um pouco distante dos meus filhos. E quando eu ficava distante dos meus filhos, por muito tempo, no fundo, eu me sentia muito culpado pela ausência. Tudo isso porque até em outro vídeo eu contei pra você, eu tinha uma referência paterna muito de ausência. E quando eu me tornava ausente dos meus filhos, por uma questão profissional ou não, aquilo me machucava. Mas o fato é que quando eu ia me relacionar com os meus filhos, quando eu os encontrava, quando eu voltava de viagem, eu fazia tudo errado. Por exemplo, eu não os corrigia. Muitas vezes eu não os corrigia por quê? Porque eu falava, não, eu não vou brigar com eles, eu fiquei tanto tempo longe deles, eu quero só fazer a coisa boa. Eu vou fazer de conta que eles não estão fazendo nada errado, eu não vou brigar, eu não posso perder tempo brigando com eles, porque afinal de contas eu já os puni com a minha ausência. Perceba, eu estava sendo dirigido por um relacionamento ou por uma emoção de culpa. Um sentimento de culpa que dirigia a minha forma de lidar com os meus filhos. E eu quero que você entenda, se você definitivamente não tratar as suas frustrações, aquilo que você de alguma forma se sente culpado, essa culpa vai dirigir a tua vida. E você não pode ficar refém dessa situação. Não é isso que você tem para a sua vida. Todos nós erraremos. A sociedade que nos joga por uma perfeição, por um mundo, modelo perfeito, nós não somos perfeitos. Aliás, quando toda pessoa que diz para você, eu sou meio perfeccionista, eu busco a perfeição, no fundo, eu e você, como temos essa atitude, nós somos arrogantes. Arrogância de imaginar que nós somos infalíveis. Ou mais do que isso, quando você não se perdoa, você está sendo arrogante. Pensa nisso. Eu sei que é forte dizer isso, mas quando você não se perdoa, você está se colocando numa condição que você não poderia ter errado. E eu quero te dar uma triste notícia. Você erra, você já errou e você vai continuar errando, porque isso é da natureza do ser humano.
Você não pode vencer isso. A discussão não é se você vai fracassar, é o que você vai fazer com esse fracasso. O fracasso não é um fim. O fracasso nada mais é do que uma escola para os vencedores. A mesma situação, nas mãos de pessoas diferentes, os tornam ou vencedores ou perdedores. O fracasso em si não determina o fim de uma pessoa. O que você faz com o fracasso que determina o seu fim. Toda a história de um homem vitorioso, de uma mulher vitoriosa na história da humanidade, ela é precedida de derrotas. Não existe vitórias de verdade que não sejam precedidas de lutas e fracassos. Só vence quem um dia perdeu. Só vence de verdade quem superou. E cada vez que você ficar preso a falhas do passado, é uma arrogância sua. É você não aceitar que você falhou e que você estava sujeito a falhas e que você tem o direito de falhar. Ninguém é complacente com os erros, ninguém quer dizer que nós não devemos buscar a excelência em nossa vida. Mas assumir que você é falho é libertador. Mais do que isso, eu quero que você olhe para dentro de você e comece a refletir em atitudes que você tem hoje, movidos por certas culpas que você carrega. Movido por certas transgressões que você cometeu, que você mesmo não se perdoa. Eu quero dizer você, talvez um pai que não tenha sido o melhor pai do mundo, ou você mãe que sinta que não deu o seu melhor, porque nós como pais muitas vezes nós achamos que nós somos sempre aquém do que nós poderíamos fazer. Talvez você tenha sido um mau marido, talvez você não tenha sido um filho grato aos seus pais, talvez você tenha cometido qualquer tipo de transgressão, crime, erro, mas eu quero dizer que essas transgressões, esses erros, não definem quem você é. Guarde bem isso. O erro não define o seu caráter. Você pode ter errado, mas isso não define a sua identidade. Deixa eu te explicar melhor, em outras palavras. Se um dia você mentiu, isso não torna de você necessariamente um mentiroso. Você cometeu um erro. Não deixe que um erro do passado defina a sua identidade. O erro não define quem você é. Se liberte. Se perdoar é aceitar as suas limitações. Quando você diz, eu errei, e quando você tem arrependimento, você precisa continuar andando. Seja livre para viver um novo tempo. Você não pode ser prisioneiro de atos, de ações incorretas que você teve no passado. Essas ações do passado não definem quem você é. Você é maior do que essas transgressões. E eu quero te desafiar hoje, mais ainda, a fazer essa reflexão. Cada vez que você aceita a possibilidade de fracassar, você entende que aquele fracasso é só o começo de uma nova história. Aquele fracasso não é a página final, é só o início de um novo capítulo. Tudo isso vai ser determinado como você vai tratar esse fracasso. Aliás, o fracasso te dá mais um benefício. Deixa eu te contar qual é o benefício. Quando você aceita que você fracassa, sabe o que você se torna? Automaticamente você se torna mais humilde e menos julgador. Toda pessoa que é arrogante, busca a perfeição, ele é invariavelmente um julgador implacável da vida dos outros. E quando você é humilde o suficiente para reconhecer que você falha sim, você se humaniza, você começa a entender o outro com outra perspectiva. Você para de julgar as pessoas porque você percebe que assim como você, elas também falham. E assim como elas, você também falha. Portanto, eu tenho muita alegria de estar compartilhando com você esse segredo
dos 7 passos para um relacionamento feliz e saudáveis. O auto-perdão é uma liberdade que você precisa viver. Se perdoar é se tornar livre. Se perdoar é se amar. Se perdoar é partir dos seus fracassos e torná-los a vitória da sua vida. Nos siga no Instagram, metanoia.brasil. Um grande beijo, paz e prosperidade. Deus te abençoe.